Este é o Vale da Aramanha, concelho de Marvão. Na quietude da paisagem, ninguém poderia supor que, em tempos, se ergueu aqui uma esplendorosa cidade romana. Uma cidade reencontrada muitos séculos depois por arqueólogos e cientistas. We have really been able, as we hoped, to uncover a Roman town fully, as well inside its walls as outside. Uma cidade chamada Amaia, cujo destino se confundiu com o do próprio Império. Acho que foi levantado o véu do potencial que a Amaia ainda encerra, porque se já desconfiávamos que se tratava de uma importante cidade, com estes novos métodos, isso veio a confirmar-se. Uma cidade misteriosa que ainda vive nas lendas do Vale. Diziam que havia ali as tais conversas dos antigos, que havia um pote de ouro e um pote de veneno. Aquele que desse no pote de veneno que morria e aquele que desse no pote de ouro ficava muito rico. Uma cidade que desapareceu sem explicação. Nós não sabemos quando e como a Amaia terá entrado em colapso. Isto foi um terremoto, que tal? Outros diziam que tinha sido um dilúvio. Ninguém sabe agora o que é que foi. Esta é a Maia, um mistério com 2000 anos que só agora começamos a desvendar. Estamos em São Salvador da Aramanha, a caminho de Amaia. A partir de Lisboa é uma viagem de 240 km até ao coração do Parque Natural da Serra de São Mamede. Hoje, para chegar às ruínas, basta seguir as placas, mas durante séculos, a localização da velha cidade romana era totalmente desconhecida. A mera existência dela, pouco mais do que um mito. Seria preciso esperar até inícios do século XX e pela correspondência entre Leite de Vasconcelos e António Maçãs para que o véu do passado começasse a ser levantado. Depois da saída de Vossa Excelência desta cidade, tenho visitado algumas cavernas e informado de outras, onde têm aparecido machados de pedra, conchas petrificadas e diferentes objetos. Maçãs, dono de uma quinta na Aramanha, descobre e adquire mais de 100 peças entre pratos, taças, garrafas e lacrimários que envia ao arqueólogo Leite de Vasconcelos. Já em 1931, encontra uma inscrição em mármore, onde a cidade de Amaia presta homenagem ao imperador Cláudio. Era o elo perdido que confirmava a existência e localização da mítica cidade. Mas o Estado só a classifica como Património Nacional em 1949 e fica-se pelo título. A nobre Amaia segue entregue à sua sorte por mais meio século. Em 1994, quando chegar a primeira equipa de investigadores, já pouco restará do outrora imponente município romano. As cidades não se evaporam. Que teria acontecido à Amaia? Em finais do século IV a.C., começa a tomar corpo o maior império da história. Roma põe termo ao domínio etrusco, conquista a Península Itálica e vai assenhorear-se, a pouco e pouco, de Mediterrâneo Oriental, Ocidental, Norte de África e, por fim, até da Europa Central e de Leste. Não é obra de um imperador ou de uma contingência momentânea. É um processo longo, seguro, que atravessa gerações e atinge as dimensões máximas em finais do século I. Roma tem exércitos terrivelmente poderosos,
táticas e armas nunca vistas pelos povos indígenas que ainda hoje inspiram as superproduções do cinema. Mas não é tanto pela força que se impõe, é pelo modo de vida, pela organização, pelas leis, cultura, ensino, conhecimentos agrícolas, arquitetónicos e urbanísticos, pelas estradas, pelas rotas comerciais, pela civilização. Os povos invadidos não são oprimidos, são gente que quer ser romana, tomar parte numa sociedade que parece levar-lhe séculos de avanço. Lentamente, cada região do Império, por mais remota, torna-se uma pequena Roma, com estradas, pontes e aquedutos, fóruns, templos e mercados, circos, teatros e orgias. A Península Ibérica não é exceção, mas não se rende a César de mão beijada. A conquista da Península Ibérica, em geral, faz-se ao longo de praticamente 2 séculos. Portanto, é um processo longuíssimo, comparado, por exemplo, com a conquista da Gália, que foi feita em meia dúzia de anos pelo Júlio César. Os romanos entram na Península Ibérica com o objetivo exclusivo de travar o avanço dos cartagineses. Só depois de derrotar Cartago, começam a descobrir as riquezas naturais da região e a planear uma ocupação. Durante anos, batem-se com túrdulos, celtiberos, lusitanos e demais povos dispersos em pequenas organizações tribais. Entre outros, enfrentam Viriato, um chefe de contornos míticos que combateria numa região de localização incerta, os Montes Hermínios. Há muito a noção, ou até há uns anos atrás, de que os lusitanos estariam mais na zona da Serra da Estrela. A única coisa que sabemos, isso sim, é que todo o teatro das guerras de Viriato, da chamada Guerra Lusitana, é um teatro muito meridional, que se situa aproximadamente nas regiões do que é hoje a Extremadura espanhola e o Alentejo português. Sob a liderança de governadores como Júlio César, que por aqui passa antes de subir ao trono, a Espanha vai civilizar-se e tornar-se no extremo ocidental da majestosa Roma. Mas como, quando e por que razão terá o Império decidido levantar uma cidade numa região tão inacessível, perdida no interior da península? Eu vinha lá de baixo pela horta, vinha da horta, e não sei como é que foi, que eu olhei assim, e vi isto ali assim assim meio na terra, e disse, está aqui uma moeda, vou ver era esta moedazinha tão bonita. É natural da Aramanha, desde que é gente que se lembra dos relatos da cidade romana que ali teria existido, mas o que melhor recorda é o estranho fenómeno que acontecia quando trabalhava a terra. Então, o que acontecia é apareciam pedras, aquelas que se podiam tirar, trevem-se. Aquelas que não se podiam tirar, ficavam lá, fazia-se a cova um bocadinho mais ao lado, e o oliveira, em vez de ficar a uma face, ficava mais ou menos à outra. As pedras lá teriam a sua importância, mas não eram coisa do agrado de um agricultor. Não gostava das pedras, e mesmo para o trator, aquele andava não já se partia em braços do escarificador, prendia às vezes numa pedra daquelas e por 2 vezes partia um braço do escarificador. Não foi a atividade agrícola que derrubou a Maia. Essa era apenas a etapa final de um processo de desmantelamento que se prolongara por mais de 1000 anos e que terá começado quando muitos materiais da cidade foram levados para erguer a vizinha Marvão. Mas as pedras de construção da cidade foram sendo reutilizadas ao longo de vários séculos. Desde o século XVI que temos de facto essa informação, e grande parte do casco medieval moderno da cidade de Porto Alegre, nomeadamente mesmo a própria Sé, terá sido construída com pedra levada aqui da Amaia. O recurso às ruínas de Amaia como matéria-prima para a construção de igrejas e palácios foi tão habitual que a cidade ganhou um nome popular, Pedreira dos Bispos. Ainda assim, parte das estruturas resistiu até muito mais tarde do que se poderia imaginar. A Porta Sul, que tinha uma entrada monumental, esteve à vista até
até ao século XVIII. No século XVIII a porta foi desmontada e transferida para Castelo de Vide e depois, no século XIX, destruída. Depois, começou a corrida ao recheio. Temos pelo menos a notícia de que em meados do século XIX terão sido levadas 20 e muitas estátuas para a Inglaterra. A população local, constatando de facto que na prática toda a gente vinha cá buscar coisas, é raro encontrar alguém que não tenha, digamos, um capitel, uma coluna, qualquer coisa, digamos, relacionada com isto. Dá-se outro caso bastante importante, que foi o aparecimento de uma estátua, que é a estátua de britânicos que nós temos no Museu de Sítio, na Quinta do Dião, que foi encontrada também pelo poeta José Régio, aqui numa aldeia bastante próxima, na aldeia da Escusa. Ela estava a servir de frontão numa fonte de um tanque. Aos poucos, as peças que tinham sobrevivido à passagem dos séculos sucumbiam às caças ao tesouro de colecionadores portugueses e estrangeiros e aos usos mais prosaicos da vida contemporânea. Elas foram encontradas a servir de graus de escada, de soleiras de porta, na boca do forno, portanto, há algumas inclusivamente que estão queimadas. Finalmente, o mesmo Estado que classificara a cidade como património nacional fez passar por cima dela a Estrada Nacional 359. Afinal, nem todos os caminhos vão dar a Roma. Que sobrará então de Amaia para o século XXI descobrir? Pontes, estradas, aquedutos, banhos, leis, uma economia de mercado. A lista daquilo que herdamos do Império é potencialmente infinita, mas pode ser resumida numa palavra, algo que encarnava todo o espírito romano: a cidade. Finalizado o processo de conquista, Roma divide a península em 3 províncias: Tarraconense, Bética e Lusitânia, aquela que abrangia a maior parte do território hoje português. Depois, organiza cada uma delas numa teia de cidades, unida por uma grande rede viária. Uma novidade total para os padrões dos povos indígenas. Esses padrões pré-existentes são sociedades tribais, com uma grande fragmentação do ponto de vista político. Provavelmente cada grupo, cada povoado era uma entidade autónoma, com as suas chefias, com os seus modelos de funcionamento, etc. E era normalmente um lugar fortificado e situado num ponto alto. Ao modelo romano não interessa criar gado no monte, nem precisa de se fortificar nas alturas para se defender. Assegurada a paz, escolhe lugares planos, com solos férteis para a agricultura e bons recursos hídricos. Nos casos onde existe já uma cidade num local importante para o controle do comércio, como Alicipo, futura Lisboa, conservam-na e dotam-na das funcionalidades em falta. Nos casos onde nada existe, tanto melhor. As cidades são criadas de raiz e desenhadas, o seu urbanismo desenhado segundo esse conceito romano. A cidade agrada a gregos e troianos, ou melhor, a lusitanos e romanos. Aos locais, porque trocam depressa a vida dura dos montes pelo conforto do novo modelo. Ao Império, porque tem agora terras a perder de vista com que premiar os soldados que conquistaram a península. Romanos e indígenas coabitam e aculturam-se num processo de que sobrevivem inúmeros testemunhos. A Maia, porém, saqueada e transformada em pedreira, poderá alguma vez ser admirada? Em 1994, estes terrenos foram adquiridos pelo engenheiro Carlos Melancia, que depois os doou à Fundação Cidade de Amaia. Juntei 4 ou 5 instituições, aqui a Câmara de Barvão, a Universidade de Évora e mais 4 ou 5 entidades privadas, para pôr de pé uma fundação cujo objetivo era, de facto, poder recuperar as ruínas em termos formais e, com isso, digamos, constituir qualquer um ponto, digamos, de desenvolvimento potencial para a região. Os investigadores vinham em busca do tempo perdido. A missão parecia impossível. Descobrir a Maia,
depois de tantos séculos de saque e erosão. Debaixo da terra, no entanto, a cidade guardava uma surpresa. The site is quite well preserved, underground, not above ground. So it has an archaeological potential of study that is quite good. It's a site that is very suitable because it's a deserted Roman town, and so it means that most of the archaeological features are still buried underground. O Lisipo ou Brácara Augusta, por exemplo, são impossíveis de estudar porque sobre elas cresceram as cidades de Lisboa e Braga. Ironia do destino, a Maia beneficia de ter sido votada tanto tempo ao abandono. Debaixo da terra, permaneceu conservada e aos poucos começou a ressurgir. A Fundação instalou um laboratório e um museu provisório. A população, ao ver o andamento dos trabalhos, decidiu dar o seu pequeno contributo. A moeda tinha valor para mim e sempre fiz ideias de dar para aqui, quando um dia chegássemos a essa conclusão. E antes de dar, mostrei ao Sr. Doutor e ele diz: esta moeda ainda tem para cá vir. Eu fiz logo ideias de lá dar. Algumas destas peças, as pessoas, pelo gosto que têm, pelo trabalho que nós estamos aqui a fazer e por se identificarem com o facto de terem uma cidade romana, que eles tanto querem vir a ver de futuro escavada e mais divulgada, tem feito até hoje que muitas das pessoas nos venham entregar alguns desses objetos e algumas das pedras, algumas das inscrições que muitas vezes foram encontrando nos trabalhos agrícolas e que foram recuperando e depois vêm-nos entregar aqui na Fundação. Peça a peça, pedra a pedra, a história de Amaia começa a ser reconstituída. Mas até que ponto será possível reconstituir o puzzle do passado? We now can position the founding of the city in the period of the Emperor Augustus, the first emperor. So let's say at the beginning of our era. A Maia terá sido construída de raiz entre os anos 0 e 15 do nosso tempo, no contexto da reforma administrativa do Imperador Augusto. O seu nascimento é absolutamente contemporâneo do de Jesus Cristo e quase simultâneo ao de Emérita Augusta, atual Mérida, a capital da Lusitânia. A criação de ambas no mesmo período e a proximidade geográfica entre elas são bem reveladoras da importância da cidade. A Maia era peça-chave no plano de romanização da península. A Maia foi o grande centro regional daquela área do Alto Alentejo, com um território relativamente vasto e era justamente a cidade que centralizava, controlava e dominava esse mesmo território vasto. A Maia cresce depressa. Em meados do século I, no tempo do Imperador Cláudio, recebe o estatuto de civitas, cidade peregrina, regida por magistrados de acordo com o modelo romano. No século II, ascende a municipium e, por consequência, a centro administrativo de um vasto território, similar ao do atual distrito de Porto Alegre. A Maia está, digamos assim, nas proximidades do eixo, ou de alguns dos eixos fundamentais de comunicação este-oeste e provavelmente norte-sul também. Entre a capital emérita e o importante porto de Olisipo, ligada a sul para Évora e para norte a Brácara Augusta, com passagem por Scalabis, Celium, Conímbriga ou Aeminium, a Maia estaria no cruzamento de importantes ligações que lhe permitiam exportar e importar toda a espécie de mercadorias e ser ponto de passagem de viajantes de todo o Império. A monumentalidade que muitos dos edifícios da Maia detêm ainda, mesmo estando em ruína, ou mesmo estando arruinada, é um espaço fabuloso a nível de património, porque evidencia um modo de vivência muito grande, muito peculiar do período romano. A vida foi próspera em Amaia. Os romanos não a haviam construído ali, num lugar tão isolado, por acaso. O vale tinha terras férteis para a agricultura e água abundante para satisfazer os civilizados parâmetros do Império.
Os pequenos povoados em volta não tardaram a ser abandonados. Os locais queriam gozar da organização, conforto e segurança da cidade. Mas por detrás do nível de vida de Amaia estariam matérias ainda mais cobiçadas do que a terra ou a água. Temos a notícia da exploração de cristal de rocha na zona do território da Amaia. Portanto, esse seria um dos recursos. E provavelmente, outro recurso importante seriam os recursos mineiros aqui da bacia do Tejo. Terá sido provavelmente a questão do ouro. Dá-se o facto de existir também no território da Amaia uma grande mina de ouro, que é a mina de ouro do Conhal do Arneiro. Água, terra, cristais, chumbo e ouro. Estradas que a ligavam às cidades mais importantes da península. A proximidade de Emérita, que pode ter feito da cidade um local de lazer para as elites da capital. Amaia era o sonho romano criado do nada no Alentejo remoto. Estamos agora na zona da Porta Sul, a área mais importante em termos arqueológicos que nós escavamos até hoje. Trata-se de uma praça de entrada, cujo centro teria um arco que foi levado em 1710 para Castelo de Vide, que estava ladeado por duas torres, que já vamos ver. Era uma praça simétrica. Nesta zona do lajeado que teríamos também uma zona frontal imediatamente igual a esta. Amaia era a realização prática de arquitetura, tratado de Vitrúvio, que está na base de toda a arquitetura clássica e que calculava todas as necessidades da cidade. Dimensão, população máxima, extensão e orientação das ruas, altura dos edifícios, distribuição dos espaços públicos, privados, comerciais, lúdicos e religiosos, atravessados por uma rua norte-sul e outra este-oeste que confluíam no Fórum. A outra torre, já posteriormente reconstruída eventualmente no período árabe, e depois, para irmos em direção ao centro da cidade, temos o que resta da rua principal, do Cardo Maximus, que vai em direção ao Fórum. So we understand well how here in Lusitania and in general in the Iberian Peninsula the Romans were able to bring in their way of life, their structures, their houses, their type of architecture, and how the locals, the Lusitanians, adapted to this over a long period. Estamos agora a chegar à zona das Termas, um dos importantes edifícios da cidade da Amaia, um dos mais importantes e também um que está na área central. Trata-se de um edifício balnear. Muito provavelmente teremos também alguns outros já de cariz privado. As termas eram um espaço social onde os homens se encontravam ao fim do dia de trabalho, conversavam, liam, faziam exercício. Não eram apenas um local de banhos, mas um dos mais fortes traços da ideia romana de civilização. It's always fascinating to see how much these local communities that were conquered by Romans coped with the new way of life that was imposed to them, and they coped in such a way that they tried to imitate this way of life as best as possible. Vamos agora atravessar a Estrada Nacional. A estrada é esta que cortou a cidade sensivelmente a meio e que ainda destruiu alguma das zonas do edifício das Termas e do edifício do Fórum. E para aceder ao Fórum temos que atravessar. Sabemos que tinha o seu centro, o centro político, cívico, o Fórum, onde existia um templo, o principal templo da cidade, dos cultos públicos. O Fórum era o centro nevrálgico, uma praça imensa em torno da qual se levantam lojas, a Cúria, onde se reuniam os senadores, o Tribunal, o Templo. Conseguimos ver aqui nesta zona uma área de criptopórtico, sobre a qual assentava uma zona de varanda que circundava toda a área do templo, a área sagrada, e para além destas estruturas tínhamos depois também na parte frontal não só
o templo, como também a área da Basílica, e o que resta do templo que temos agora aqui é apenas o enchimento de um templo muito provavelmente dedicado ao culto imperial. Sobrevivem ainda testemunhos de condutas de água, pontes, piscinas. Mas a cidade poderia dispor ainda de outras construções emblemáticas do modo de vida romano. Aparentemente, na zona da Porta Sul, na Maia, poderá ter existido um espaço de mercado. Os edifícios lúdicos também frequentemente existiam. Não conhecemos nenhum, não está ainda identificado nenhum desses edifícios lúdicos na Maia. A cidade estendia-se para zonas que são hoje propriedade privada, fora do raio de ação das escavações. Mas não é impossível que, sob as terras em volta, repousem vestígios de teatros, circos, hipódromos. Poderá a ciência dar-nos um dia um vislumbre do antigo esplendor de Amaia? Eu diria que a partir deste momento, provavelmente desde 2008, que a reputação da importância da cidade mudou. Cada vez mais a Amaia tem atraído o interesse de vários investigadores a nível europeu e não só. The best specialists of magnetics, the best specialists of radar, the best remote sensing people, best computer specialists. And it is this kind of integration and crossing of know-how that allows to move further and to innovate. Nos últimos anos, enquanto laboratório privilegiado para o estudo do Império Romano, a Maia conseguiu captar inúmeros parceiros, tecnologias e cientistas capazes de dar um poderoso impulso à investigação. Vieram dar um grande foco sobre dois aspectos fundamentais. O primeiro é a demonstração, 50 anos antes de uma escavação convencional, da importância das estruturas que existiam. Com uma escavação convencional, só daqui a 50 anos é que se conhecia, digamos, esta extensão. A dimensão da extensão da cidade. A segunda é a orientação das escavações. União Europeia, Fundação Ciência e Tecnologia, universidades e empresas internacionais deram início a uma investigação multidisciplinar. Prospeção geofísica, georradar, fotografia aérea, remote sensing, estudo do solo, análises químicas de argamassas e cerâmicas e outros métodos que constituem a vanguarda da arqueologia contemporânea. No topo dessas metodologias está o projeto RadioPast. The main objective of the project RadioPast, the full title is Radiography of the Past, is to tackle each possible approach to non-destructive methods in archaeology. Conjugando todas as informações obtidas de forma não intrusiva acerca das estruturas que repousam no subsolo, foi possível reconstituir virtualmente a cidade desaparecida. Os resultados são fascinantes. O Fórum renasce diante dos nossos olhos. Aqui, os amaienses fizeram as suas orações. Discursaram generais, filósofos e senadores. Passaram produtos de um império que se estendia de Olicipo ao Golfo Pérsico. Noutro ponto da cidade, o caso da Porta Sul é marcante. Apesar de todos os materiais dali levados ao longo de anos, a tecnologia foi capaz de redesenhar um passado que parecia impossível de reviver. Hoje, também nós passamos debaixo do arco, cruzamos as torres e entramos em Amaia como os cavaleiros, comerciantes, políticos, sacerdotes e gentios de outrora. Mas o projeto RadioPast conseguiu ainda mais do que isso. We have really been able, as we hoped, to uncover a Roman town fully, as well inside its walls as outside. Nós conhecemos hoje temos a radiografia, não é? Como o nome do programa define, temos a radiografia da cidade. Esta era a Maia. Nunca será possível reconstruí-la tal como a vemos nestas imagens, mas elas permitem aos arqueólogos saber o que procuram, onde e como escavar, com tremenda economia de tempo, dinheiro e sem riscos para os tesouros soterrados.
e dão-nos, por instantes, algo extraordinário. A sensação de viajar a um lugar que já não existe. Depois da investigação de campo, é preciso passar ao laboratório e estudar cada peça em pormenor. São elas que vão contar a história do povo amaiense. A partir do estudo das inscrições da epigrafia amaiense, percebemos que a maior parte da população é indígena. Teria depois uma minoria de uma elite, não é? De romanos, mas pronto, a maior parte que é composta, a população é de indígenas. E quando o tempo apagou as inscrições, a ciência pode voltar a trazê-las à luz. I take the object in 3D and I move the light directly inside the computer rather than outside. I move the light according to the mouse position. And you can see that with different light condition, the inscription appear from the background. Os amaienses falavam latim, prestavam culto ao imperador nos templos públicos e misturavam-no em privado com os velhos cultos indígenas. E dedicavam-se a múltiplas atividades que começavam ao raiar do dia e terminavam nos banhos e em jantares que se prolongavam pela noite. Desde o cultivo das terras, a criação do gado, a moagem para fazer a farinha, como temos a mó industrial, temos alguns... havia a tecelagem, temos imensas peças de pesos de tear. Exploravam as riquezas mineiras, dedicavam-se ao artesanato e, possivelmente, à criação de cavalos. Acima de tudo, mantinham trocas comerciais com múltiplas partes do Império. Isso consegue-se avaliar também pelos diferentes materiais, pelos materiais de importação, cerâmicas e vidros. Neste momento está a ser efetuada a intervenção em conservação e restauros da coleção numismática. São cerca de 2.600 moedas encontradas em toda a extensão da cidade romana da Amaia. Mesmo a questão das moedas, a parte monetária também é bastante importante, porque nos demonstra também a relação que havia com outras cidades também que cunhavam moeda. Posteriormente à avaliação do estado de conservação, começamos com a intervenção propriamente dita. A partir desse estudo consegue-se saber em que época foram cunhadas e em que épocas foram utilizadas. Portanto, também nos dá a perspectiva de em que épocas a cidade teve mais ou menos atividade económica. Depois da limpeza está determinada, procedemos à estabilização da liga metálica com benzotriazol, que é um inibidor de corrosão que vai evitar, portanto, as trocas eletrolíticas entre o metal e o meio ambiente. Durante cerca de 500 anos, que conheceram o máximo esplendor, entre finais do século II e finais do século IV, viveram em média e a cada momento cerca de 5.000 pessoas em Amaia. O que é um número impressionante se pensarmos que atualmente no concelho de Marvão existem menos de 4.000 habitantes, portanto, em todo o concelho. E fizeram do longínquo Vale da Aramanha uma pequena Roma. To see here in Amaia a Roman town with a grid of streets that is perfectly modulated according to the standards of Roman colonies or Roman newly
founded towns, see that they enjoyed to use the products on their tables, to the same dishes and cups that were on fashion in the most remote region of the empire. This is extremely fascinating. Agora que a conhecemos, adensa-se o mistério. Quando e como terá caído esta notável cidade? For the first time, all are gone. Nada dura para sempre, e talvez não haja disso maior exemplo do que o destino de Roma. O que terá levado à queda do maior império da história? Foram causas económicas, foi uma catástrofe natural, foram causas administrativas, foi uma alteração dos sistemas, um enfraquecimento militar, foram os germanos que, no fundo, responsáveis pela queda do Império. Talvez os próprios romanos. O Império não caiu, foi caindo, e não apenas por uma razão, mas por muitas. Uma delas foi porque Roma se tornou vítima da própria grandeza. Tornou-se impossível a um só homem governar um império tão extenso. Em finais do século III, é instituída a tetrarquia. Em vez de um imperador, passavam a existir 4. 2 Augustos e 2 Césares. Para melhor gerir o território, distribuem-se por ele em 4 sedes. Com o poder dividido, não tardaram em irromper conflitos entre imperadores que se somavam às ambições dos chefes militares. Por fim, era preciso contar com a galopante autorrecriação das províncias, que já negociavam entre si sem passar pela suprema orientação imperial. Nesta desorganização progressiva, que contrastava com a ordem e hierarquia de séculos, não espantou que a própria Roma fosse tomada em 410 pelos visigodos. O Império, no entanto, sobreviveria. Roma era uma capital simbólica, se quisermos, mas o poder imperial, desde cedo no reinado de Honório, ou no governo de Honório, estava situado em Ravenna. Portanto, estamos a falar já de um império ravenaico e já não propriamente de um império romano. Por outro lado, a partir do momento em que o cristianismo se tornara a religião oficial do império, muita coisa mudou nas cidades. O cristianismo substituiu a estrutura imperial através do seu sistema de dioceses. As cidades que sobrevivem são geralmente, se não exclusivamente, sedes de bispado. São sedes episcopais que souberam transformar-se em sedes, em núcleos administrativos, no fundo. Onde não há propriamente sede de bispado. As coisas tornam-se mais complicadas. Amputadas da função original, muitas cidades empobrecem ou são abandonadas. Com a desorganização administrativa, é cada vez mais difícil cobrar impostos. As invasões e pilhagens perturbam as rotas comerciais, obrigando os mercados a regionalizar-se. As elites perdem o interesse em investir em edifícios públicos, porque isso já não lhes traz prestígio, e fecham-se nas luxuosas vilas que constroem nos arredores. As vilas suburbanas e rurais desta época são muito mais faustosas do que tinham sido até então. No século I ou II, uma vila era, acima de tudo, um lugar de produção agrícola, simplificando. No século IV e V, as vilas são palácios da aristocracia. Sem dinheiro para manter termas e aquedutos, muitas cidades caem numa lenta agonia. A unidade imposta pelo Fórum desfaz-se em novos polos periféricos que não respeitam a lógica de Vitrúvio. Os templos são abandonados ou adaptados. O circo e outros espetáculos esbarram agora no pudor religioso. Depois vêm os bárbaros, que desejam manter o império, mas acabam por contribuir, inadvertidamente, para a sua fragmentação. Os germanos não queriam destruir o Império Romano. Os germanos queriam integrar-se no Império Romano. Chega quase à caricatura de eles dizerem, não, nós é que somos romanos.
No meio disto tudo, o que é que acontecia? As comunidades locais caminhavam para uma situação e viviam uma situação de autogoverno. Durante 300 anos, os visigodos tentariam conservar as estruturas do Império, mas as instituições romanas não estavam preparadas para o novo mundo nascido das invasões. Formalmente, o Império Romano do Ocidente tinha terminado em 476. E a Maia teria colapsado com ele. Nós não sabemos o que é que, quando e como a Maia terá entrado em colapso. Uns diziam que tinha sido um dilúvio, outros diziam que tinha sido um terremoto, que isto foi um terremoto, que tal, outros diziam que tinha sido um dilúvio. Ninguém sabe agora o que é que foi. Durante anos foram alimentadas lendas em torno do que teria precipitado o fim de Amaia. Um cataclismo natural, o rebentamento de uma albufeira. O início das escavações mostrou que parte do fórum estava coberta de lama e nela há quem diga que terá sido encontrado um esqueleto. Tudo isso alimentou ainda mais a ideia de uma catástrofe inesperada que teria apanhado de surpresa a população, depois posta em fuga. It was interpreted as it was the result of a big landslide that had covered the whole city. But that is absolutely not correct. It is a very gradual process when the forum was gradually abandoned because there was no money anymore to keep up the monuments and it was not of use anymore to the people living there. That gradually that area became into ruin and then it was depopulated and some earth from higher slopes came down, but in a very gradual way. Afinal, na glória ou na decadência, a história de Amaia terá sido sempre a história do Império. Quando o grande sistema romano foi abalado, Amaia não escapou impune. Primeiro vieram as razões comerciais. Começam a deixar de haver produtos de importação. Significa que as rotas comerciais, de certa forma, são estagnadas ou param. E isso começa-se a evidenciar porque começam a surgir apenas produtos que são manufaturados, muito provavelmente aqui pela população que aqui vivia. Depois, não sendo sede do bispado, Amaia deixou de ser o polo administrativo da região. Por fim, com o Império a ser invadido e a consequente disseminação do poder, a paz já não estava garantida. E a muralha de Amaia era meramente decorativa. Não servia para efeitos de defesa. As populações retomam a lógica anterior à romanização. Trocam os benefícios da cidade pela segurança de viver em habitats rudimentares no monte, regressando a uma economia de subsistência. O que não significa, parece-me a mim, que tenha havido um completo êxodo de população aqui da cidade. We see that up to the 5th century there is still quite a dense population here, but it was surely not the flourishing city anymore as 500 years before. So it was already in degradation. Continua a haver muita gente a viver nestas cidades desautorizadas ou antigas cidades que já não são na acessão completa do termo. What happened in the 6th, 7th, 8th centuries is difficult still to evaluate, but it's probably in that period that most of the town area was really abandoned. Só no século IX, já depois das invasões muçulmanas, voltamos a ouvir falar de Amaia, quando o Muladi Ibn Marwan, fundador do Marvão, se intitula Senhor da Amaia, a das ruínas. Ele intitulava-se, de facto, o Senhor da Amaia, a Amaia das ruínas. Significa que no século IX a cidade já estaria parcialmente arruinada e, pelo menos é um indicador, ele apenas diz que seria já uma cidade arruinada, mas não diz que não existia cá nenhuma população. Still, we know that, for instance, around one of the gates, Porta Sul, there was a quite lively occupation still, even into Islamic times, so when the Arabs conquered the area, so into the 8th and 9th century.
Esta porta foi cruzada pelo menos até ao século VIII. Por quem? O que avistava do alto da torre? Quando partiu, abandonando a Maia à sua sorte? Não sabemos. Sabemos sim que em época medieval, Marvão emerge como o grande polo local, substituindo, inclusivamente em termos de estratégia de implantação, substituindo completamente a situação que existia na Maia. A povoação sobe para o alto, para uma localização que poderíamos dizer genericamente impensável para uma cidade romana. A Maia foi criada do nada pelo Império e ao nada regressou quando esse Império desapareceu. Tal como ele, não caiu, foi morrendo à medida que surgia um mundo novo a que não pertencia nem se adaptou. Em Portugal há muitos projetos, e muitas vezes muito originais, muito interessantes, mas muitos deles não têm resultados decisivos por causa de persistência, por falta de persistência. A investigação de Amaia está apenas no princípio. Atualmente nós temos, pelos cálculos, se nós considerarmos que temos cerca de 20 hectares, temos mais ou menos 4% da área escavada. Mas como nos parece a nós que a área será algo superior, ainda não temos uma percentagem, andará talvez entre os 2% e 3%. The area of the town inside its walls is around 20 hectares, a bit more. But it's clear now from our research, and it's very new since this summer, we know this for sure, that there was also quite some habitation outside the walls. Em volta das muralhas, terá havido um verdadeiro subúrbio, uma zona industrial que ainda nem começou a ser estudada. Há os 90 e muitos % que faltam escavar dentro de muros, que inclui os mosaicos e calçadas celebrados por autores antigos. Há muito por descobrir, mas para isso é preciso tempo. Seguramente umas largas dezenas de anos de trabalho, porque para além da escavação manual, temos depois uma quantidade imensa de material em laboratório, em depósito para ser estudado, que nos vão dar outro tipo de informação sobre a forma de vida que as pessoas tinham na cidade romana. Será ainda necessário construir um museu de raiz que possa albergar devidamente o espólio já encontrado, as peças que os habitantes da localidade vão trazendo e até as peças originalmente encontradas por António Maçãs e Leite de Vasconcelos. São bem 250 peças, uma coisa que falha, que estão há 20 anos, digamos, no Museu Nacional de Arqueologia, sem espaço para poderem ser exibidos em termos formais. A Maia não é importante apenas para a região, nem mera curiosidade histórica. Ali foi possível criar um laboratório a céu aberto para investigadores e tecnologias de vanguarda que, a pouco e pouco, revelam ao mundo contemporâneo novos dados acerca de como brilhou e empalideceu o Império Romano. A Maia é um espaço que nós consideramos muito importante do ponto de vista da investigação sobre a importância das cidades romanas, do impacto que elas tinham no território e, portanto, do ponto de vista dos materiais arqueológicos e da história, mas também muito do ponto de vista das novas metodologias e das tecnologias que hoje podem ser usadas. A questão mais premente para o futuro imediato é, portanto, se esta viagem de 2000 anos terá tempo de chegar ao destino. All these researchers have contracts and fellowships that will expire in 1 year or 2. And the new scientific direction that will replace us will be confronted with the necessity to prolong this great experience we have been doing. E era uma pena se eu ficasse pelo caminho, porque todo o esforço que foi feito até aqui ficaria como que inutilizado, não é? Ele só se torna rentável se o projeto continuar e atingir os objetivos, não é?
para isso é preciso tempo. We need to bring in more know-how, as well Portuguese as foreign know-how, I think, to develop this further into a center that can remain a landmark in science in the Iberian Peninsula. A Maia nasceu no tempo de Jesus Cristo. Desapareceu enquanto o mundo mergulhava na Idade Média. Começou a ser redescoberta, já os homens tinham ido à Lua. Estas pedras assistiram a tudo e tudo guardam no seu silêncio. Que será desta cidade amanhã, quando talvez tenhamos já chegado a Marte? Quando, porventura, outro império ditar as leis do mundo? Talvez regresse à obscuridade, coberta pelo mistério da Terra. Talvez brilhe de novo.